Você nunca vai conseguir chegar nos seus objetivos se não se libertar dos vícios destrutivos. Se nós não nos libertarmos dos vícios, a gente não consegue de jeito nenhum alcançar nossos objetivos. Porque todos os nossos vícios, eles se tornam nossos deuses. E toda vez que a gente cai em transgressão, é como se a gente estivesse fazendo um ritual, né? Ou seja, nossos vícios se tornam nossos deuses. Então, ele vai determinar de como a gente age, como a gente pensa no dia a dia, né? Então pense comigo, toda vez que você transgride, cai em transgressão, comete aquele vício, né, que você estava cometendo, você determinou, você falou para si mesmo, vou parar de fazer isso, e você acaba retornando, fazendo, praticando aquilo que você se propôs a não praticar mais. É a primeira sensação que depois de você haver praticado esse vício de novo, a primeira sensação que você tem de menos-valia, né? Você sente vergonha, você se sente um ser desprezível, sem valor. Isso vai atingir todas as outras áreas da sua vida, né? Como a questão mental e física. Por isso que eu digo, né, os três pilares para o sucesso é a questão espiritual, mental e física. Não adianta a pessoa querer buscar a questão material, que é a questão física, se a questão mental dela e espiritual estiver destruída. Não adianta. Não adianta porque ela está fazendo o caminho inverso. Primeiro você cuida da questão espiritual, depois você cuida da mental e depois da física. Então tudo vai andar muito bem se você seguir esse roteiro, né? Mas o problema é que às vezes a gente faz o que? A gente faz o caminho inverso. E um dos fatores, né, de a gente sempre né, fazer os caminhos inversos justamente são os vícios, né? Os vícios ele é um fator preponderante para que a gente faça o caminho ao contrário, né? Às vezes a gente cuida primeiro, vai buscar primeiro, esquece da questão espiritual e mental e vai buscar a questão física, material. Só que uma hora a gente entra em colapso, porque a gente está buscando a questão física, material, mas a questão espiritual e mental está destruída, então não há um equilíbrio. Então a gente tem que buscar equilíbrio, né? E o vício em si é algo muito devastador. Eu digo isso por mim, né? Por mim mesmo, que eu fiquei muito tempo preso ao álcool e à pornografia. Depois que eu comecei a abdicar, né, eu falei, não, eu preciso parar com isso, que isso está me destruindo. Isso não é algo bom. Aí quando você passa a lutar contra, aí você começa a entender o mal que o vício traz para a sua vida, né? Então, às vezes você começa a perceber que algumas discussões que você tem, alguns gestos que você tem, algumas atitudes que você toma por conta desses vícios, né, que você tem. Por isso que eu digo que os vícios ele acaba se tornando nossos deuses. E aí, quando os nossos vícios acabam se tornando nossos deuses, toda atitude que a gente toma no dia a dia tem uma influência desses vícios, né, que a gente tem. Então por isso que nós devemos o quê? Nos libertarmos dos vícios. E no lugar quando você passar a se libertar desses vícios, você coloca para preencher, começa a fazer algo bom para preencher esse vazio que o vício deixa, né? Porque vai ter abstinência, vai ter sim. Quando tiver essa abstinência, o que é que você faz? Mesmo sem vontade, começa a praticar algo bom. Começa a praticar algo bom que uma hora você vai ver, né?
as coisas boas começarem a acontecer na sua vida. Aí você vai entender que só foi você parar de praticar os vícios e no lugar dos vícios você começou a praticar algo bom. Aí você começa a ver as coisas boas acontecendo na sua vida. Então, estou aqui deixando um recado aqui para vocês, né? Porque eu venho lutando contra isso, eu venho percebendo, graças a Deus, o quão bom isso vem me fazendo. Primeira coisa, né? Por isso que eu digo a questão espiritual, depois a mental, depois a material. Então, estou cuidando primeiro da minha questão espiritual, da minha questão mental. Depois, quando eu ver que minha questão espiritual e minha mental tiver forte, aí eu vou começar a procurar as coisas materiais. Porque não adianta, eu fiz durante a minha vida, eu fazia o caminho contrário. Primeiro ia buscar as coisas materiais, depois eu queria reverter, não. Agora eu vou buscar as coisas de Deus e vou cuidar da minha mente. Não conseguia porque eu estava fazendo as coisas ao contrário. Então vamos para cima, vamos entender uma coisa, é os três tripés do sucesso para mim. É a questão espiritual, a mental e a física.